Shalom Varahá, nós estamos hoje aqui com o nosso querido amigo e grande rabino Shmuel Ben-Yamin, diretamente de Beit Shemesh, em Hol HaMoed de Pessah. E a gente vai conversar um pouco, bater um bate-papo sobre Pessah, falar um pouco mais sobre as questões de costume, filosofia, uma mensagem para o público que acompanha o seu canal, assim como eu, que acompanha há muitos anos o Ritas Brasil. Tem ajudado muitos judeus e Baruch Hashem também, né, rabino? Tem ajudado quem não é judeu também, mas a entender um pouco mais daquilo que Hashem quer para a humanidade, né? Nós estamos em Hol HaMoed, daqui a pouco começa o 7º dia de Pessah. O que a gente pode falar? O que esse 7º dia tem de tão importante assim? O que significa o 7º? Por que 7? Então, o 7º dia de Pessah, o número 7 veio porque o Eterno decretou que começasse a 7 dias antes, mas e fez andar a saída do Egito nesse intervalo de tempo. A saída do Egito efetivamente aconteceu Dia 15. Dia 15 aconteceu a praga dos primogênitos. Eles começaram a caminhar em direção ao mar. E no mar tinha uma magia ali. Os egípcios eram altamente magos e bruxos, e eles tiveram uma coisa que controlava os escravos para não poder sair. Então os israelistas estavam viajando dentro do Egito até aquela saída durante alguns dias. Então demorou alguns dias para eles saírem do Egito. Sim, eles estavam viajando. No início o Paró não correu atrás deles. Depois ele voltou, o coração dele se inverteu, ele voltou a persegui-los. E eles chegaram lá no Piahirot, na saída da liberdade, digamos assim, que não tinha antes, ninguém conseguiu passar daquilo. Ninguém conseguia passar ali de Piahirot com Baal Tsefon, Baal, aquele ídolo, e eles não conseguiram sair dali. Nenhum escravo não conseguiu fugir do Egito. E no 7º dia, o dia da abertura do mar, eles estavam cercados pelo mar de um lado e o exército de outro. E no 7º dia? No 7º dia, o mar se encontraram num lugar que não tinha mais para onde ir, nem para frente nem para trás. O mar se abriu, que isso nunca aconteceu para nenhum escravo, obviamente, e conseguiram passar pelo mar. Tinham, inclusive, entraram no mar e não atravessaram em linha reta, atravessaram fizeram uma curva no mar e voltaram do outro lado. Só pro faraó e seu exército entrar na água e entrar no seco e sair e se afogar ali. Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu achava que o mar tinha se aberto em um único caminho. E uma vez eu vi no Beit Chabad de Curitiba um livro, uma Agadá antiga, que mostra que eram 12 túneis. Foram 12 colunas que se abriram para cada tribo, né? Sim. Você vai entrar. Isso para mim, há uns 7 anos, 8 anos atrás, quase 10 agora, foi surpreendente para mim essa parte aí. Parece que cada tribo tinha uma passagem para ela. O que foi um milagre inexplicável e tudo se organizou de forma inexplicável. Às vezes a gente quer uma racionalidade, a gente quer uma coisa previsível num episódio milagroso e não faz sentido, no final. Mas eu já ouvi também alguns nossos sábios dizendo que aquilo que a gente acha que é natural, às vezes acaba sendo um milagre. E a Hashem também quebra quando ele quer quebrar a lei da natureza, né? Como ele no caso abriu no Yam Suf. Tem uma parte muito importante que é o cântico de Moshe. A forma simples e literal, vamos levar literalmente sem entrar em grandes metáforas. Tem uma regra também, quer dizer, um passuco da Torá, o literal tem que acontecer, tem que ter acontecido. Mas isso não é muito relevante, para nós o relevante e significante imediato é o literal. Então o literal foi que Moshe agradeceu. Eles no mar tiveram uma revelação divina profética. É importante entender que o judaísmo é uma religião muito profética. Todo judeu, de certa forma, está se aproximando da profecia. Quanto mais ele serve a Deus, mais ele está se tornando apto para Deus jorrar a revelação divina sobre ele. E em profecia em si tem níveis. Então tem profecia pequena, que é uma intuição, profecia de alto nível, quando Deus quer mandar uma mensagem, de uma pessoa ser o mensageiro, de repassar uma ideia, uma ordem para o público maior. E Deus só vai escolher um mensageiro desses, uma pessoa que realmente vai ser aceita por todos e não tem uma ficha limpa e outros critérios que estão no Rambam Sefer Hamadá, nosso querido Sefer Hamadá, que sempre tentamos fazer que todo mundo leia. Então as leis fundamentais da Torá. Aí ele escreve critérios para profeta maior. O profeta maior é uma coisa rara, pouca gente chegou lá e não tem urgência de chegar lá. Queremos apenas servir a Deus, mas queremos estar perto dele. Quanto mais perto você vai estar, mais você vai sentir a influência dele. Isso é chamado de pequena profecia. Você vai se atrair por aquilo que Deus gostaria, vai sentir um desinteresse, aquilo que não interessa a Deus também. Isso em si já é um grande passo. A gente pode dizer então que o 7º dia de Pessah, a mensagem mais importante que ela pode trazer para todos nós é o sentimento de gratidão. Seria isso? Porque a gente pode pegar esse exemplo de Moshe, a canção de Moshe, o milagre que aconteceu. Seria essa a mensagem maior do 7º dia de Pessah? Agradecimento, louvor a Hashem, reconhecer a grandeza de Hashem, agradecer a Hashem por todos os milagres que ele fez por Israel. O que seria na realidade a mensagem do 7º dia de Pessah? É composto. A chamada ação, claro que é de gratidão. Só que a gratidão é tão onipresente no judaísmo que é difícil discernir qual a diferença dessa gratidão. Tipo, esse dia vai ser o dia de agradecimento. Isso. Se for falar do especial do dia, vamos falar o que ocorreu e isso vai ecoar no nosso sentimento um tipo de gratidão sob medida desse acontecimento. Entendi. O livro de Tânia, ele tem muito tipo de amor a Deus ali. Amor por ter me dado vida, amor por ter me eleito, amor por ter me dado a oportunidade de servi-lo. Amor não porque ele me fez algo, mas porque eu entendo que ele é o mais digno de ser amado e
adorado. Eu fui me estendendo no assunto da revelação divina. Houve lá uma revelação divina que todo mundo se tornou visionário, se diz? Sim. Visionário. Pessoas mais simples lá tiveram profecia maior que Ezequiel, filho de Buzi, que foi um profeta maior. Uau. Só que a visão deles não era uma mensagem com ordem, vão lá e digam algo para alguém. Era a sensação de proximidade, era a quebra do paradigma de que a rotina material é verdade. A partir da profecia chegar em alguém, o mundo nunca mais será o mesmo. Quebrou o paradigma. Ele percebe que o mundo tem alguém puxando por trás das cordas. Ele vê isso tão convincente como se fosse uma visão visual. E aquilo que é visual, ninguém te convence que não acontece. Que não acontece. A gente não pode aprender, mediante isso que você está falando, então, trazer para a gente, na realidade, o sétimo dia, trazer um pouco desse pensamento de que hoje, assim como os sábios dizem que como foi no passado, assim será também nessa mesma data, a gente não pode trazer isso para a gente hoje, nesse sétimo dia, de poder buscar não só essa emuná, essa fé, esse bitaão, de que a Shem controla tudo, mesmo a gente vivendo nesse período turbulado de direita, esquerda, de bem, mal, de guerra que a gente está vivendo ainda, a gente ainda está aí num clima pesado, a gente não pode evocar esse sentimento, esse pensamento que você está trazendo, de acreditar em Hashem mais ainda, de não perder essa oportunidade do sétimo dia, de que Hashem controla tudo e ser grato por isso também, ou não? Com certeza. Isso até é uma mensagem universal. Aquele episódio pode servir de exemplo, mesmo para quem não é descendente de quem estava ali. Quer dizer, existem revelações divinas, existem milagres que são registrados na história humana, e a partir do milagre acontecer, nunca mais poderá alguém dizer que existe o impossível. Não existe impossível para Deus. Então vai poder nos dar uma força quando temos um desafio, quando o mundo não parece seguro, não parece promissor, não parece do bem. Quando as coisas não estão encaminhando tão bem como a gente acha pra gente, sempre acreditar em Akadosh Baruch Hu. E se podemos firmar em nosso coração a premissa de que Deus é todo-poderoso e o plano dele vai ter que dar certo, ele vai dar certo, não tem como não dar. Se alguém fala contra, ele certamente vai deixar de existir logo adiante, assim como foi feito com o faraó também. Ok, então pra gente encaminhar pro final, eu queria falar um pouco sobre uma outra data que é peculiar, Chabad. Acredito que outras vertentes judaicas não comemoram. Vamos falar um pouco sobre Seudat Mashiach? Sim. Os sábios dizem que uma luz de Mashiach brilha nesse último dia de Pêssah. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o Seudat Mashiach. São 4 cálices que a gente toma, né? Na tarde, em Minchá. É uma repetição da noite do Seder. Que luz é essa que brilha de Mashiach nesse sétimo dia? Então, voltando ao que você perguntou, parecido com aquilo que você tinha mencionado antes, a redenção será umas traços similares à redenção do Egito. O Baal Shem Tov, que é o fundador do movimento racídico aberto, já tinha pessoas anteriores a ele, mas ele que foi enviado para disseminar de forma aberta. E recriou uma forma de administração comunitária no povo judeu, técnica até. O hasidismo também é uma organização técnica de comunidades, além de toda uma filosofia e o jeito de organizar as coisas. E Baal Shem Tov é praticamente um profeta também, não daqueles profetas maiores, mas uma pessoa que tinha a visão de coisas que não são terrestres. E a partir dele foi instaurado o costume de fazer uma refeição de Mashiach, que é... Foi o Baal Shem Tov que instituiu isso? Sim. Que na saída do Pêssah, no fim do Pêssah, considera-se o momento auge. Nos judaísmos as coisas sempre vão melhorando. Então, no fim de um dia sagrado, é o ponto mais sagrado do dia. No fim do Shabbat, é o momento mais sagrado. A Minchá do Shabbat, na Seudah Shelishit. E mesma coisa no Pêssah. O fim dele é quando você alcança o auge. Cada festa é uma ascensão de degrau. Então, na saída do Pêssah, a maior ascensão do quê? Daquilo que temos que celebrar diariamente, todos os dias. Aquela saída do Egito, que ela não é uma coisa que aconteceu uma vez e parou. A saída do Egito é um processo que nunca para. E cada ano ele vem de uma forma mais profunda, impactando a gente, tornando o mundo mais próximo da redenção final. Temos o hábito, então, a partir do Baal Shem Tov, de celebrar a vida do Mashiach que se aproxima no fim do Pêssah. Então, que celebra-se a partir de... Não se lê uma Haggadah de Pêssah, que nem faz na noite do Seder, não tem uma liturgia fixa, mas se come matzah, toma 4 cálices de vinho, que é a forma de celebrar 4 níveis de redenção que houveram na saída do Egito. Que é aquela, eu te tirei, eu te salvarei. Isso, você teve tzal, teve gato la carta. Tirarei e salvarei, e redimirei e tomarei para mim. O que no Chabad hoje em dia, depois do Baal Shem Tov, depois de muitos anos se desenvolveu várias melodias que vêm despertar o coração para amor e temor a Deus, para a profunda fé, despertar valores espirituais. E essas melodias são cantadas. Então nós cantamos uma melodia... São os Nigunim? Sim, são os Nigunim. Aí costuma-se cantar as melodias de todos os Rebbe Chabad. Não todas as melodias, são centenas de melodias, mas tem aqueles que os próprios Rebbes ensinaram e das quais se escolhe uma para cada Rebbe e canta. Como temos 9 líderes desde Baal Shem Tov até o nosso Rebbe, então cantamos uma melodia composta por 3 partes que representam os 3 primeiros líderes. Depois outras melodias
uma para cada Rebbe, a partir do Alter Rebbe. Então é uma data propícia para a gente querer Mashiach, e como diz, né, que existe essa pequena luz de Mashiach que brilha nesse momento, né? Diz um ditado que 3 perguntas vão ser feitas para a gente, né? Se a gente dedicou no Tribunal Celestial, se a gente dedicou tempo para estudar a Torá, se a gente esperou por Mashiach, então é um momento propício para a gente desejar a redenção, né? Desejar Mashiach, desejar que essa luz de Mashiach se revele em nossos dias, sim ou não? Claro que sim, né? Não tem como não, não tem como dizer não, claro que sim. O momento é propício para nós conseguirmos sentir mais profundamente isso. O momento em si, ele permite um sentimento mais profundo que todos os dias corriqueiros. O dia tem uma bênção especial para o nosso coração se abrir mais nisso. E nós temos que, se queremos pescar essa oportunidade, essa influência não vem de graça, tem que fazer o preparo. Então o preparo é nós sentarmos juntos e fazermos essa refeição, esse Farbrengen. E mesmo que não tiver vinho e matzá, mas se ele sentar lá e se preparar, o principal é o despertar do coração nesse momento, não tanto a parte técnica. Então ele vai conseguir sentir um despertar maior. Esse dia é mais do que outros dias. Então, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa para o nosso povo, para quem é judeu, para quem comemora e que tem que comemorar o 7º dia de Pêssah? Que mensagem você deixa para todos os amigos que acompanham o seu canal, que assistem, não só aqui em Israel, nós estamos falando diretamente de Bet Shemesh, aqui é até um pouco mais quente, para quem está em Israel, para quem está no Brasil, enfim, no mundo afora que acompanha o seu canal, que mensagem o senhor deixa para a gente? Então, geralmente eu falo só de coisas, de mensagens que são não ligadas a um dia específico. Ok. Eu sempre falo de coisas gerais, é um pouco difícil então de focar. Diga algo geral pra gente. Não, vou ter que focar. Para os judeus eu diria que temos que decidir, tomar uma decisão até de não dar tanto crédito para nossas preocupações com a matéria e seus desafios. A pessoa acha que o trabalho que vai sustentar e quem sustenta é Deus, que o presidente que vai levar o país para um lugar melhor, e não é o presidente, é Deus que vai levar. E se mesmo se o país todo não for tudo bem, mas a pessoa individual não está sempre no pacote, ele pode ser levado para um outro lugar, apesar do país para um lugar ruim, a pessoa pode estar sendo numa bolha de proteção. Fique ligado a Deus, isso aqui é uma mensagem para todos, na verdade. Sim. Para todos, na verdade, isso aqui. O judeu pode celebrar que nesse dia tem os poderes da alma dele, que já estavam a se revelar e vão se revelar mais, como uma criança que não sabia falar e vai começar a falar. O judeu, que a função dele é sentir próximo de Deus de forma mais intensa, nada vem de graça. Se ele fizer um preparo, se tiver alguma decisão, não importa até onde, cada um vai ter que escolher essa decisão dele. Você tem que escolher alguma decisão de algum ato, nem que seja uma mudança pequena, que represente um aumento na tua ligação, no teu compromisso com os valores que você acredita como judeu. Temos valores judaicos e nosso compromisso com eles tem limites. Temos que empurrar os limites um pouco mais adiante. Dá um exemplo. No meu trabalho de sofer, eu contava as linhas. Eu escrevia tantas linhas por dia. Eu estou tentando não contar as linhas. Às vezes é óbvio, terminou um pacote. Então eu sei que estão tantas linhas. Mas os outros vizinhos no quarto, que trabalham junto, na mesma oficina, Sim. ficam sempre contabilizando. Às vezes uma contabilidade excessiva representa a nossa ansiedade de trabalhar mais para ganhar mais, porque é o nosso trabalho que vai nos render. E isso não vai de encontro com os nossos valores, que Deus é quem sustenta. O trabalho é apenas o teu aceno para Deus entender que aqui tem alguém que está se esforçando dentro daquilo que Deus permitiu se esforçar para receber abundância. Então é só um exemplo isso, mas cabe a cada um empurrar os limites que representam o nosso lado avesso a Deus um pouco adiante. Muito obrigado, Rabino Shemuel Ben-Yamin. Quem sabe a gente volte numa próxima oportunidade, né, fazendo um bate-papo, falando um pouco mais aí, trazendo mais material de qualidade, conteúdo, trazendo mais luz, não só para o nosso povo, como para o mundo inteiro. Obrigado pelo bate-papo, foi bem gostoso estar aqui em Bet Shemesh, nesse Rolo Hamoed, pegar um pouquinho de sol, eu peguei aqui na nuca, o Rabino pegou no rosto ali, mas a gente fez esse esforço aí para trazer uma mensagem para o pessoal que acompanha o Rabino no canal. Então, Moadim Lesimcha e Hag Pessah Sameach. Hag Sameach.